Fazendo a revisão desse período, nós precisamos entender o que está levando o mundo a entrar em beligerância, a entrar em guerra. E vocês já perceberam que quando nós trabalhamos sobre a Primeira Guerra Mundial, o início da Primeira Guerra Mundial, a momento nenhum eu falei de Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, ele não está dentro desse conflito. Ele não faz parte de nenhuma aliança, nem da Tríplice Aliança, nem da Tríplice Entente. Ele está ali, no cantinho dele. Mas vai ser um país que vai se beneficiar muito com essa guerra que nós vamos entender na aula que vem. Mas o imperialismo da Europa, ele está forte. Vamos entender aí na tela para vocês? Esse período aí que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, essa parte 1 da Primeira Guerra Mundial. Vamos entender como é que se dá esses antecedentes. Nós vimos aí que essa briga étnica entre tchecos, eslavos, bósnios, sérvios, croatas, romenos, é uma luta étnica que ela está muito forte, principalmente dentro do Império Austro-Húngaro. Uma guerra forte dentro desse império. Vimos também que a partilha da África e da Ásia, do século XIX, lá, que nós conhecemos como imperialismo, ou novo imperialismo, a Alemanha e a Itália estavam fora dessa corrida. Elas estavam vendo os países vizinhos ficarem ricos e ela de fora dessa corrida, desse enriquecimento. Então agora nós temos os antecedentes. Dentro desses antecedentes, nós ainda temos a corrida armamentista. Aí, agora nós temos o estopim. O assassinato do príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando, que vai ser o estopim dessa guerra. O imperialismo e o nacionalismo são duas correntes aí que nós vamos estar de antemão. Dentro da característica imperialista, nós estamos vendo aqui, holandeses, britânicos, franceses, conquistando a África. A África sendo dividida entre ingleses, franceses, portugueses, italianos, belgas, espanhóis. Sendo dividida a África. A Alemanha e a Itália, que estavam muito descontentes com essa situação. E fora, a França não via a hora de tomar de volta a Alsácia-Lorena. Queria de volta a Alsácia-Lorena, que ela tinha perdido para a Alemanha. A França queria de volta essa região. Começa uma corrida armamentista muito grande. Falando sobre o nacionalismo. Eles começam a fazer uma política nacionalista, dizendo, olha, nós vamos ter que nos armar, nós vamos ter que lutar contra esses países, nós temos que ser patriotas, nacionalistas. Por quê? Porque eles estavam preparando o espírito dessas pessoas para a guerra. Começa um processo armamentista. É formado alianças entre o Império Austro-Húngaro, a Itália e a Alemanha, chamada de Tríplice Aliança. Essa ainda no século XIX é formada. Já no início do século XX, a Rússia, a França e a Inglaterra também formam uma aliança chamada Tríplice Entente. Começa um processo de paz armada, todo mundo se armando, ninguém entrava em conflito um com o outro, era uma paz armada. A indústria bélica todo vapor. Gente. E aí, os sérvios, que queriam independência e formar uma grande Sérvia, russos se posicionassem a favor dos sérvios. Então nós temos aqui, os sérvios tentando fazer essa grande Sérvia, dentro desse conflito. A Alemanha logo ela vai declarar guerra à Rússia. A Alemanha, ela diz, olha, Rússia e França, estou em guerra com vocês. E começa que nós, na próxima aula, nós vamos ver como é que se dá essa característica dessa guerra, essa velocidade que é essa guerra.
Aí nós temos um mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, os impérios. Pior que termina a guerra, esse mapa vai se modificar. Não vai ser mais o mesmo. Faça atividade que a gente já volta. Fácil, né? Ou não? Estava fácil ou não? A atividade de vocês? Pois é. Essa atividade que vocês fizeram aí, para vocês exercitarem, para ver esse contexto da guerra, agora nós vamos estar discutindo ela, tirando dúvidas, sabendo como é que aconteceu, para vocês fixarem melhor esse período. Vamos lá na atividade? Vamos lá, isso. Na atividade. A atividade, ela começa com essa questão número 1. Aí. Fala de quê da questão número 1? Qual alternativa abaixo apresenta uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial? A influência dos Estados Unidos na política econômica europeia no início do século XX. Nós falamos sobre os Estados Unidos nessa aula, sobre a influência dele lá na Europa? Acredito que não, né? O descontentamento da Itália e da Alemanha com a divisão do território da África e da Ásia no processo neocolonialismo do século XIX, opa, isso daqui deixa de stand-by, parece que nós falamos. A união política, econômica e militar entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. Será que a Alemanha e a Inglaterra fizeram aliança política e econômica? O processo de globalização econômica na formação da União Europeia, gente. Não é dessa época. A política de ocupação do Canal do Panamá, será que foi um dos motivos da guerra? Bati com vocês nessa tecla. Alemanha e Itália não estavam contentes com o neo-imperialismo, com o novo imperialismo. Não estavam contentes. Alemanha e Itália entraram tardiamente nessa corrida imperialista e não estavam nem um pouco contentes com o que estava acontecendo na Europa. Ou seja, elas queriam uma fatia do bolo para elas. Então, isso é um dos motivos do estopim da guerra. A resposta correta é a letra B. Olha aí, eu não falei? O descontentamento da Alemanha e Itália com a divisão do território da África e da Ásia num processo de neocolonialismo. Vamos para a segunda? Qual foi o estopim da guerra? O fato que deu início à Primeira Guerra Mundial. Agora nós saímos do... A primeira falou de quê? Qual apresenta as principais causas. E agora eu quero saber o estopim. Qual foi esse estopim da guerra? A explosão dessa guerra. Seria a invasão da Polônia pelo exército alemão? A formação do bloco militar composto por Alemanha, Itália e França? O assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro? A disputa pelo território do continente americano, principalmente entre Alemanha e Itália? Ou a Alemanha ter criado o nazi e a Itália ter criado o fascismo? Vem cá comigo aqui, ó. Vocês perceberam que muitas dessas questões que estão aí são questões que estão relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Lá, a Segunda Guerra Mundial. Não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, o grande estopim dela vai ser justamente o assassinato de Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro. E o Francisco Ferdinando está lá com a sua esposa desfilando em carro aberto. Pô! Vem um tiro e mata ele e a esposa. Um não, né? Mais tiro. Mataram ele e a esposa. São assassinados em plena praça pública. Imagine vocês, um príncipe herdeiro ser assassinado aqui. Como a comoção popular não foi forte nesse período. Automaticamente a guerra foi travada.
automaticamente. E aí nós temos aí um período conflituoso, um período de muita disputa entre esses países. Primeira Guerra Mundial. Stubin, na tela, foi o assassinato do Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. Terceira, qual alternativa apresenta a composição correta dos blocos militares formados antes da Primeira Guerra Mundial? Agora vocês irão ver como essa formação, para a gente não esquecer quem é que faz parte da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Tríplice Aliança, que foi aquela primeira a ser formada. Espanha, Itália e Alemanha. E a Tríplice Entente, Estados Unidos, já vamos tirar daqui. Tá? Japão, já vamos tirar daqui. Então, daqui a gente já elimina. Daqui sai de cena. Letra B. Tríplice Aliança. Rússia, opa! Alemanha, Itália. Será que naquele momento a Rússia se aliou à Alemanha e à Itália? E a Tríplice Entente? Japão, Alemanha e Grã-Bretanha. Olha novamente o Japão aparecendo aqui. O Japão vai aparecer lá na Segunda Guerra Mundial como aliado da Alemanha. Letra C. Tríplice Aliança. A França, a Alemanha e a Rússia. E a Tríplice Entente Portugal, França e Estados Unidos. Novamente, os Estados Unidos, teimosamente, aparece aqui. Letra D. Tríplice Aliança. Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Tríplice Entente. Rússia, Reino Unido e França. Seriam essas? Letra E. Tríplice Aliança. Itália, Império Austro-Húngaro e França. E Tríplice Entente Rússia, Reino Unido e Brasil. Pelo amor de Deus, o Brasil não entrou em nenhuma aliança, não. Pessoal, fica fácil. Vamos primeiramente para a Tríplice Aliança, entender. Fica fácil nós entendermos a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, nós temos dois países que estavam descontentes com o imperialismo, que era a Alemanha e a Itália. Então, nós já sabemos que a Alemanha e a Itália estão fazendo parte da Tríplice Aliança. E a Alemanha e a Itália, elas vão se unir com seu vizinho ali, que é o Império Austro-Húngaro, que estava com problemas lá internos muito fortes, principalmente problemas étnicos, guerra étnica. Então, ali está a Tríplice Aliança. E a Tríplice Entente, nós vamos pegar as principais potências daquele momento da Europa. Nós temos a Inglaterra. Nós temos o primo do príncipe inglês que estava lá na Rússia, Nicolau. Então nós já temos esses dois. E nós temos a potência mais ali do centro da Europa, que é a França. Então aí nós temos uma outra aliança chamada Tríplice Entente. Viu como ficou fácil? Entender? Por isso que a resposta correta desde aí na tela para vocês. Na tela para vocês. Vamos tirar o Brasil, vamos... Pessoal, olha aqui, ó. O Japão não faz parte. Então já tiraria essa e essa daqui. Os Estados Unidos não faz parte. Tiraria essa. O Brasil não faz parte. Tiraria essa e tiraria essa. Entendeu? Portugal não fazia parte. Já tiraria aqui também. Por isso que ficou fácil responder daí. Essa ficou fácil. Letra D. Tríplice Aliança, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. E Tríplice Entente, Rússia, Reino Unido e França. O que nós temos aqui? Agora vamos para a hora do Enem.
Então vamos para a questão 4. Vamos entender a questão 4? Vamos lá, na tela para vocês. Se liga no Enem aí, hein, aluno? Se liga, fica ligado no Enem. Vamos lá para a questão 4. A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea dos antigos regimes da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história, se necessário, recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência, da queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, do que do explosivo crescimento do capitalismo industrial, resolvido impor sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, a pressão de uma guerra prolongada, afinal, abalaram e romperam os alicerces da velha ordem entrincheirada que havia sido incubadora. Mesmo assim, com exceção da Rússia, onde se desmoronou o antigo regime mais obstinado e tradicional após 1918 e 19, lembra da Revolução Russa? As forças das permanências se recobraram o suficiente para agravar a crise geral na Europa, promovendo o fascismo e contribuir para a retomada da guerra total em 1939. De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial, que fala o texto, teria sido resultado do conflito entre as forças da antiga ordem feudal e a nova ordem socialista? Opa, não. As novas ordens feudais não brigaram com essas novas ordens socialistas, especialmente depois do triunfo da Rússia, não. Resultou no confronto entre as forças da permanência e as forças da mudança, isso é, o escravismo decadente do capitalismo em ascensão. Não é a questão do escravismo contra o capitalismo, porque o escravismo ele já tinha caído há muito tempo. Foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura? Seria que a indústria sobre a manufatura? Não, também não tem essa disputa aqui neste momento da guerra. O que provocou uma concorrência em nível mundial, levando ao choque as potências capitalistas e imperialistas, foi o produto de um momento histórico específico em que as mudanças, olha aí falou sobre mudança, lembra que o texto fala sobre mudança? Se processavam mais lentamente, que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do imperialismo. Viu? Mudança mais lentamente. Então, não é só o imperialismo. O imperialismo é um dos motivos, mas não é só ele. Nós temos um processo de mudança aí acontecendo. Engrenou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoiado o comunismo... Opa, a burguesia europeia não apoiou o comunismo russo. Criando terreno, o princípio que surgiu, a expansão do antigo regime totalitário no final do século. Então, meus queridos alunos, ficou fácil de nós entendermos essa aí. Nós estamos em processo de transição lenta. E a guerra ela está proporcionando isso. Então a resposta correta é a letra, na tela para vocês aí. Qual é a resposta correta? É justamente a letra D. Foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do imperialismo. Então, é um processo lento. Tem resultado do imperialismo, mas tem um processo lento aí de transição do sistema feudal para um novo sistema, do antigo regime para o novo. Meus queridos, nossa aula fica por aqui. Aguardo vocês até uma próxima aula. Até lá!